3 horas da manhã. Entre as paredes marcadas pelo mofo de um pequeno quarto, Renata se debruçava sobre a cama onde repousava sua filha Maria. Só os sons da respiração ofegante da menina e o gotejar insistente da torneira quebrada perfuravam o silêncio da madrugada. Suas mãos trêmulas alisavam o cabelo da filha, tentando encontrar forças naquela fração de segundos que pareciam eternos. O peso do desespero ameaçava esmagá-la, mas bastava um olhar para Maria para que o amor se fizesse maior que qualquer medo. As lágrimas que escorriam por seu rosto tocavam a pele quente da filha, enquanto sussurrava palavras que mais pareciam uma oração. Eu prometo não te deixar faltar nada, meu amor. Mamãe vai dar um jeito. O medo e a esperança se misturavam num único sopro, criando aquela atmosfera sufocante que apenas mães desesperadas conhecem. Maria, com seus 5 anos de vida, dormia com uma palidez que não era natural. Seus lábios ligeiramente azulados, contrastando com a pele que antes irradiava saúde e vitalidade. Renata levantou-se devagar, tentando não fazer barulho. Seus pés descalços tocaram o chão frio do pequeno quarto e ela caminhou até a janela embaçada. Lá fora, a favela dormia um sono inquieto, pontuado pelos sons noturnos que ela já conhecia de cor. Um cachorro latindo ao longe, o barulho de algum carro passando na rua principal, o eco distante de uma televisão ligada. Ela encostou a testa no vidro frio e fechou os olhos. Como tinha chegado até ali? Como uma mãe de 25 anos, trabalhadora, honesta, tinha se encontrado naquela situação desesperadora? A realidade era cruel e simples. Maria estava doente, muito doente, e os médicos do posto de saúde não conseguiam mais ajudar. O diagnóstico ecoava em sua mente como um martelo incessante. Senhora Renata, sua filha precisa de um tratamento especializado que não temos condições de oferecer aqui. É uma doença rara e o custo... O médico nem havia terminado a frase. Não precisava. Renata entendeu perfeitamente o que aquelas palavras não ditas significavam. Ela voltou para junto da cama e se sentou na beirada, observando o rosto angelical de Maria. A menina que costumava acordar, cantarolando, que corria pelos corredores do conjunto habitacional, com uma energia que parecia inesgotável, que fazia amizade com todo mundo e tinha um sorriso capaz de iluminar o dia mais cinzento, agora respirava com dificuldade, frágil como um passarinho ferido. As memórias inundaram sua mente. Lembrou-se do dia em que Maria nasceu, sozinha no hospital público, sem ninguém ao seu lado, exceto as enfermeiras gentis que a encorajaram durante o trabalho de parto. O pai da menina havia desaparecido assim que soube da gravidez, deixando-a com nada além de promessas vazias e um coração partido. Mas Renata não era de desistir. Nunca foi. Com suas mãos calejadas de tanto trabalhar, tinha construído uma vida para elas duas. Acordava às 5 da manhã todos os dias para trabalhar na pequena confecção do Sr. Antônio, onde costurava peças sem parar até o fim da tarde. Depois, corria para casa, preparava o jantar, ajudava Maria com as lições de casa e ainda encontrava tempo para brincar com a filha antes de colocá-la na cama. Eram pobres, isso ela sabia. O dinheiro sempre foi curto, e muitas vezes ela se deitava com fome para que Maria pudesse comer direito. Mas eram felizes. Maria era uma criança alegre, inteligente, cheia de sonhos e perguntas sobre o mundo. Ela queria ser professora quando crescesse. Dizia que ia ensinar outras crianças a ler e escrever histórias bonitas. Renata segurou a mão pequena e morna da filha. Era tão pequena. Tão frágil. Como podia carregar uma doença tão grande dentro de um corpinho tão delicado? A primeira vez que percebeu que algo estava errado foi há 3 semanas. Maria chegou da escola reclamando de cansaço, coisa que nunca acontecia. A menina sempre voltava cheia de energia,
contando histórias sobre os amigos, sobre as brincadeiras no recreio, sobre as aulas. Mas naquele dia, ela se jogou no sofá e disse que só queria dormir. Renata pensou que fosse apenas um dia ruim. Talvez Maria estivesse ficando gripada. Mas quando a febre apareceu na noite seguinte, um alarme soou em seu coração de mãe. Não era uma febre comum. Era alta, persistente, acompanhada de uma letargia que assustava. O primeiro médico que consultaram no posto de saúde disse que era virose. Receitou paracetamol e repouso. Mas Maria não melhorava. Pelo contrário, a cada dia que passava, ela parecia mais fraca, mais distante. A criança que adorava conversar começou a falar pouco. A menina que não parava quieta passou a maior parte do tempo deitada. Renata voltou ao posto 3 vezes na primeira semana. Cada médico dizia a mesma coisa: virose, repouso, muito líquido. Mas uma mãe sabe quando algo está realmente errado com seu filho. É um instinto primitivo, uma conexão que transcende qualquer explicação médica. Foi quando Maria desmaiou na escola que Renata soube que precisava de respostas mais concretas. A diretora ligou desesperada, pedindo para que ela corresse até lá. Quando chegou, encontrou sua filha nos braços da professora, pálida como um fantasma, respirando de forma irregular. O hospital público foi o próximo passo. Renata esperou 6 horas na emergência, segurando Maria no colo, sentindo o corpo da filha ficar cada vez mais mole, mais quente. Quando finalmente foram atendidas, o médico plantonista fez uma série de perguntas, examinou Maria superficialmente e mandou fazer alguns exames de sangue. Os resultados demoraram 3 dias para ficar prontos. Foram 3 dias de agonia, 3 noites sem dormir. 3 manhãs em que Renata acordava esperando encontrar sua filha melhor, mas sempre se deparava com o mesmo quadro preocupante. Quando o médico chamou para conversar sobre os resultados, Renata soube imediatamente que as notícias não eram boas. Ela conhecia aquele olhar, aquele tom de voz cuidadoso que os médicos usam quando precisam dar notícias difíceis. Senhora Renata, os exames da Maria mostram algumas alterações que nos preocupam. Vamos precisar fazer mais testes, mas há indicações de que ela pode ter uma condição que requer tratamento especializado. Que tipo de condição? Perguntou Renata, já sentindo o chão se abrir sob seus pés. É cedo para ter certeza, mas pode ser uma doença do sangue. Precisamos de exames mais específicos, feitos por especialistas. O problema é que esses exames não estão disponíveis na rede pública. Teria que ser feito em clínica particular. Renata sentiu o mundo girar. Clínica particular. Ela mal conseguia pagar as contas básicas de casa, como ia arcar com exames caros? Doutor, quanto custa? O médico suspirou. Os exames básicos ficam em torno de R$ 2.000. Dependendo do que descobrirmos, pode precisar de mais. R$ 2.000. Era quase 3 meses de salário dela. Impossível, mas uma mãe é capaz de qualquer coisa pelo filho. Renata vendeu tudo o que podia. O fogão velho, a televisão pequena, as poucas joias que tinha herdado da mãe. Pediu dinheiro emprestado para as vizinhas, para os colegas de trabalho, para qualquer pessoa que pudesse ajudar. Em 2 semanas, conseguiu juntar o dinheiro para os primeiros exames. Maria estava ainda mais fraca, quase não conseguia ficar de pé sozinha. O médico particular que a examinou foi direto ao ponto, sem rodeios. Sua filha tem uma doença rara do sangue. É tratável, mas o tratamento é caro e demorado. Sem ele, ela não tem muito tempo. As palavras ecoaram na mente de Renata como tiros. Quanto tempo? Se não iniciarmos o tratamento logo, talvez alguns meses, com o tratamento adequado, ela pode ter uma vida normal. E quanto custa esse tratamento? Entre medicamentos, consultas especializadas e exames de acompanhamento, cerca de R$ 50.000 ao longo de um ano. R$ 50.000. Era um valor astronômico para alguém como Renata.
Ela ganhava salário mínimo, não tinha bens para vender, não conhecia ninguém que pudesse emprestar uma quantia dessas. Mas era a vida de Maria que estava em jogo, sua filha, sua razão de viver, a criança que dava sentido a cada dia difícil, a cada sacrifício, a cada noite mal dormida. Naquela madrugada, enquanto observava Maria dormir, Renata tomou uma decisão. Ia fazer o impossível. Ia encontrar uma forma de conseguir aquele dinheiro, nem que tivesse que bater na porta de cada pessoa rica da cidade, nem que tivesse que implorar, nem que tivesse que se humilhar. Ela conhecia apenas uma pessoa que tinha dinheiro suficiente para ajudar: Gustavo Silveira. Não o conhecia pessoalmente, mas todo mundo na cidade sabia quem ele era. O empresário mais bem-sucedido da região, dono de várias empresas, um homem que aparecia nos jornais locais sempre que fazia alguma grande negociação. Renata nunca havia falado com ele, nunca havia sequer o visto pessoalmente, mas tinha ouvido histórias. Algumas pessoas diziam que ele era generoso, que já havia ajudado algumas instituições de caridade. Outras falavam que ele era frio, calculista, que só pensava em dinheiro. Não importava, era a única chance que tinha. Ela acariciou o rosto de Maria mais uma vez e sussurrou: "Amanhã mamãe vai resolver isso, meu amor. Eu prometo." Do lado de fora, o dia começava a nascer. As primeiras luzes tímidas do amanhecer se insinuavam pela janela embaçada, trazendo com elas a promessa de um novo dia. Um dia em que uma mãe desesperada faria o impensável para salvar a vida da filha. Renata levantou-se devagar, foi até o pequeno armário e tirou sua melhor roupa: uma calça jeans sem furos e uma blusa branca que guardava para ocasiões especiais. Passou a mão pelo tecido e pensou em como se apresentaria para o homem mais poderoso da cidade. Não sabia se ele a receberia. Não sabia se ele se importaria com a história de uma costureira pobre e sua filha doente. Não sabia nem mesmo se conseguiria chegar até ele. Mas sabia uma coisa: tentaria. Porque quando se trata da vida de um filho, uma mãe não conhece limites, não aceita impossibilidades, não reconhece barreiras. O sol nasceu completamente, iluminando o pequeno quarto onde uma menina doente dormia e uma mãe desesperada planejava o dia que poderia mudar suas vidas para sempre. Gustavo Silveira ajustou o nó da gravata pela terceira vez naquela manhã, observando seu reflexo no espelho do elevador privativo que o levava ao 40º andar do edifício comercial mais imponente da cidade. Aos 32 anos, ele havia construído um império empresarial, que começara com uma pequena loja de materiais de construção herdada do pai, e se transformara em uma rede de empresas que abrangia desde o setor imobiliário até a tecnologia. O espelho refletia um homem alto, de ombros largos, cabelos castanhos sempre perfeitamente penteados, e olhos escuros que muitos descreviam como penetrantes. Gustavo tinha o tipo de presença que comandava respeito instantâneo, não apenas pelo sucesso financeiro, mas pela forma como carregava a autoridade, como se tivesse nascido para liderar. Mas naquela manhã, algo o incomodava. Uma sensação estranha que não conseguia nomear, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Ele balançou a cabeça, descartando o pensamento como nonsense. Gustavo era um homem prático, que não acreditava em pressentimentos ou intuições. Acreditava em números, em planejamento, em estratégias bem executadas. O elevador parou com um suave ding e as portas se abriram para revelar o escritório que era seu reino. O espaço era amplo e moderno, com grandes janelas que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Móveis de design italiano, obras de arte cuidadosamente selecionadas e uma decoração que gritava sucesso e bom gosto. Sua secretária, Dona Carmen, uma mulher de 50 e poucos anos que trabalhava com ele há mais de 10 anos,
o cumprimentou com o sorriso profissional de sempre. Bom dia, senhor Gustavo. Sua primeira reunião é às 9, com os investidores do projeto Shopping Norte. Às 11, tem almoço com o prefeito para discutir a licitação do complexo esportivo. E às 3 da tarde, a apresentação dos resultados trimestrais. Gustavo acenou, absorvendo as informações automaticamente. Era assim todos os dias. Uma sequência interminável de reuniões, decisões, números e estratégias. Uma vida que parecia perfeita vista de fora, mas que ele sabia ser vazia de qualquer significado real. Ele entrou em sua sala privativa e se instalou atrás da mesa de mogno que custara mais do que muitas pessoas ganhavam em um ano. A rotina começou, e-mails, relatórios, telefonemas. O mundo girava em torno de cifras, de lucros, de expansões e aquisições. Gustavo tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. O apartamento de cobertura no bairro mais nobre da cidade, com vista para o mar. Carros importados na garagem, roupas das melhores marcas, viagens para qualquer lugar do mundo quando desejasse, restaurantes exclusivos, eventos sociais, uma agenda sempre cheia de compromissos que o faziam parecer importante. Mas quando chegava em casa à noite, depois que os empregados iam embora, o silêncio do apartamento era ensurdecedor. Era nesses momentos que Gustavo se permitia questionar se aquilo tudo valia a pena. Se uma vida dedicada inteiramente aos negócios era realmente uma vida plena. Ele nunca se casara. Tivera alguns relacionamentos ao longo dos anos, mas sempre com mulheres do mesmo círculo social, interessadas mais em sua conta bancária do que nele como pessoa. Relacionamentos superficiais que terminavam quando ele se cansava da futilidade das conversas sobre festas, viagens caras e futilidades sociais. Gustavo crescera em uma família de classe média. Seu pai, João Silveira, era um homem honesto que trabalhara a vida toda para construir a pequena loja de materiais de construção. Sua mãe, Dona Maria, era professora primária, uma mulher doce que sempre enfatizou a importância de ajudar os outros. Quando os pais morreram em um acidente de carro 10 anos atrás, Gustavo herdara a loja e a responsabilidade de manter vivo o sonho deles. Mas ambição e talento para os negócios o levaram muito além do que os pais jamais imaginaram. A pequena loja se transformou em uma construtora. A construtora se expandiu para a incorporação imobiliária. Daí para uma holding com várias empresas foi um passo natural. O sucesso veio acompanhado de uma frieza que ele mesmo não percebia estar desenvolvendo. Cada negociação, cada decisão difícil, cada vez que teve que demitir funcionários por conta de reestruturações, foi criando uma camada de proteção em torno de seu coração. Era mais fácil ser frio e calculista do que se envolver emocionalmente com as consequências humanas de suas decisões empresariais. As pessoas o respeitavam, mas também o temiam. Ele tinha fama de ser justo, mas inflexível. Pagava bem seus funcionários, mas exigia excelência em troca. Contribuía generosamente para algumas instituições de caridade, mas sempre de forma discreta, quase mecânica, como se fosse apenas mais uma obrigação social. Era por volta das 10 da manhã, quando Dona Carmen bateu na porta de sua sala com uma expressão incomodada. Senhor Gustavo, tem uma moça aqui na recepção que insiste em falar com o senhor. Diz que é muito urgente, sobre a filha dela que está doente. Já expliquei que o senhor não recebe sem agendamento, mas ela não vai embora. Gustavo suspirou. Não era incomum que pessoas aparecessem pedindo ajuda financeira. Geralmente, sua secretária as direcionava para o Departamento de Responsabilidade Social da empresa, que analisava os casos e, quando apropriado, oferecia algum tipo de assistência. Dona Carmen, encaminhe ela para o pessoal da Responsabilidade Social. Eles sabem como lidar com esses casos. Já tentei, Sr. Gustavo, mas ela disse que só vai falar com o senhor pessoalmente. Está ali há 2 horas, com uma criança pequena no colo.
A menina parece estar doente mesmo. Algo na descrição fez Gustavo pausar. Talvez fosse a menção à criança doente. Talvez fosse a persistência da mãe. Ou talvez fosse aquele pressentimento estranho que ele tivera pela manhã. Sem entender bem o porquê, ele se ouviu dizendo: "Deixe-me dar uma olhada." Gustavo levantou-se e caminhou até a recepção principal. O ambiente era elegante, todo decorado em tons de cinza e branco, com poltronas de couro confortáveis e uma mesa de centro com revistas especializadas em negócios e arquitetura. Foi quando a viu que algo se mexeu dentro de seu peito. Renata estava sentada em uma das poltronas, segurando Maria no colo. Mesmo à distância, Gustavo podia perceber a determinação em sua postura ereta, apesar do cansaço evidente em seus olhos. Ela usava sua melhor roupa. Ele podia notar que era sua melhor roupa pela forma cuidadosa como a vestia, como se cada peça fosse preciosa. Mas foi quando olhou para a criança que algo se partiu dentro dele. Maria estava pálida, visivelmente frágil, mas havia algo em seus olhos, uma centelha de vida que persistia apesar da doença. Ela se aninhava no colo da mãe com uma confiança absoluta, como se soubesse que ali era o lugar mais seguro do mundo. Gustavo ficou observando por alguns segundos, escondido atrás de uma coluna. Via como Renata acariciava os cabelos da filha, como sussurrava palavras de conforto, como seus olhos nunca deixavam de vigiar cada respiração da menina. Era um amor tão puro, tão intenso, que ele se sentiu como um voyeur, invadindo um momento íntimo. Foi quando Renata levantou os olhos e o viu. Seus olhares se encontraram através do ambiente, e Gustavo sentiu algo que não experimentava há anos. Uma conexão instantânea, uma compreensão mútua que transcendia palavras. Nos olhos de Renata, ele viu desespero, sim, mas também uma força inquebrável, uma determinação que o tocou profundamente. Renata se levantou devagar, ajeitando Maria nos braços, e caminhou em sua direção. Cada passo dela parecia carregado de propósito, de uma coragem que vinha do amor mais profundo que existe, o amor de uma mãe por seu filho. "O senhor é Gustavo Silveira?" perguntou ela quando chegou perto, a voz firme apesar da situação desesperadora. "Sou!" respondeu ele, surpreendendo-se com a própria voz, que saiu mais suave do que costumava ser em situações profissionais. "Meu nome é Renata, e esta é minha filha Maria. Eu sei que o senhor não me conhece. Sei que deve receber muitos pedidos, mas minha filha está muito doente. Ela precisa de um tratamento que eu não tenho condições de pagar. Os médicos disseram que sem ele..." A voz dela falhou por um momento. Gustavo viu suas lágrimas se formando, mas ela as conteve com uma força de vontade impressionante. "Eu trabalho, senhor Gustavo. Sou costureira, nunca pedi nada para ninguém na vida. Mas quando se trata de um filho, uma mãe é capaz de qualquer coisa. Eu imploro que me ajude. Não é para mim, é para ela." Gustavo olhou para Maria, que observava a conversa com olhos grandes e curiosos, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas percebendo a tensão no ar. A menina sorriu timidamente para ele, um sorriso frágil, mas genuíno, que o atingiu como um soco no estômago. Sem pensar duas vezes, Gustavo disse: "Venham comigo. Vamos conversar no meu escritório." Dona Carmen arregalou os olhos, surpresa. Em 10 anos de trabalho, nunca tinha visto o patrão receber alguém sem agendamento, especialmente alguém de fora do meio empresarial. Gustavo conduziu Renata e Maria até sua sala privativa. Ofereceu-lhes água, pediu para que se sentassem nas poltronas confortáveis em frente à sua mesa. Maria se acomodou no colo da mãe, e Gustavo notou como a menina observava tudo com curiosidade, apesar da fraqueza evidente. "Conte-me exatamente o que está acontecendo", disse ele, sua voz assumindo um tom gentil que raramente usava. Renata respirou fundo e começou a relatar a história.
Contou sobre os primeiros sintomas, sobre a peregrinação pelos postos de saúde, sobre o diagnóstico devastador, sobre o custo impossível do tratamento. Falou com honestidade brutal sobre sua situação financeira, sobre o desespero de uma mãe que via o tempo se esgotando. Gustavo a escutou em silêncio, absorvendo cada palavra. Observava as expressões de Renata, a forma como ela falava com amor absoluto sobre a filha, como suas mãos nunca paravam de fazer carinho em Maria, mesmo enquanto contava a história mais difícil de sua vida. E observava Maria também. A menina era claramente inteligente. Seus olhos brilhavam com uma curiosidade que a doença não conseguira apagar completamente. De vez em quando, ela sussurrava algo no ouvido da mãe, e Renata respondia com beijos carinhosos na testa. Quando Renata terminou de falar, o silêncio tomou conta da sala. Gustavo se levantou e caminhou até a janela, contemplando a cidade lá embaixo. Via as pessoas caminhando pelas ruas, cada uma carregando suas próprias histórias, suas próprias lutas. Quantas Renatas existiam naquela cidade? Quantas mães desesperadas, quantas crianças doentes, quantas famílias enfrentando situações impossíveis. Ele se virou para Renata, que o observava com uma mistura de esperança e medo nos olhos. Qual o nome do médico que está tratando da Maria? E do hospital onde ela precisa fazer o tratamento? Renata forneceu as informações, suas mãos tremendo ligeiramente. Gustavo anotou tudo em um papel. Dona Carmen, chamou pelo interfone, cancele meus compromissos da manhã e me ligue no consultório do Dr. Ricardo Mendes, no Hospital São Paulo. Em poucos minutos, Gustavo estava conversando com o médico especialista que havia dado o diagnóstico de Maria. Renata escutava apenas metade da conversa, mas podia perceber que Gustavo estava se informando detalhadamente sobre o caso, sobre o tratamento, sobre os custos envolvidos. Quando desligou o telefone, Gustavo se sentou novamente diante de Renata e Maria. O tratamento vai começar amanhã. Todos os custos estão cobertos. O hospital tem ordem para fornecer tudo o que ela precisar. Renata ficou em silêncio por alguns segundos, como se não conseguisse processar o que acabara de ouvir. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, lágrimas de alívio, de gratidão, de uma emoção tão intensa que não cabia em palavras. Eu não sei como agradecer, conseguiu sussurrar. Não sei como vou pagar. Você não precisa pagar nada, disse Gustavo. E não precisa agradecer, apenas cuide para que ela fique bem. Maria, percebendo que algo importante havia acontecido pela reação da mãe, estendeu sua mãozinha pequena para Gustavo. Obrigada, tio, disse com a voz fraca, mas doce. Gustavo segurou a mão minúscula, sentindo uma emoção que não experimentava há anos. Naquele momento, olhando para aquela criança corajosa e para aquela mãe extraordinária, ele compreendeu que sua vida havia mudado para sempre. Não sabia ainda o que aquilo significava. Não entendia completamente por que havia sido tão profundamente tocado por aquela situação. Mas sabia que algo fundamental havia se transformado dentro dele naquela manhã. O homem que havia entrado no escritório algumas horas antes, focado apenas nos negócios, distante das questões humanas, não era o mesmo que agora observava uma mãe abraçar sua filha doente com lágrimas de esperança nos olhos. Era o início de uma transformação que mudaria não apenas a vida de Renata e Maria, mas também a sua própria, de formas que ele ainda nem conseguia imaginar. O Hospital São Paulo era uma construção imponente no centro da cidade, com suas paredes brancas que reluziam sob o sol da manhã e jardins bem cuidados que tentavam amenizar a frieza típica dos ambientes hospitalares. Para Renata, que sempre frequentara apenas os postos de saúde da periferia, aquele lugar parecia um mundo completamente diferente. Era 7 da manhã, quando ela e Maria chegaram para o primeiro dia de tratamento. Renata havia passado a noite inteira acordada.
Não de preocupação desta vez, mas de uma mistura estranha de esperança e incredulidade. Ainda não conseguia acreditar completamente que aquilo estava acontecendo, que um estranho havia aparecido em suas vidas como um anjo da guarda quando ela mais precisava. Maria, apesar da fraqueza, mostrava-se curiosa com o ambiente novo. Suas mãozinhas pequenas agarravam-se ao colo da mãe, enquanto seus olhos grandes observavam tudo. As enfermeiras de uniformes impecáveis, os corredores amplos e limpos, as máquinas modernas que emitiam sons suaves. "Mamãe, aqui é diferente do outro hospital", murmurou Maria, encostando a cabecinha no ombro de Renata. "É sim, meu amor. Aqui você vai ficar boa", respondeu Renata, beijando os cabelos finos da filha. "Doutor Ricardo Mendes, o especialista que receberia Maria, era um homem de meia idade com olhos bondosos e um sorriso que inspirava confiança. Quando as viu na sala de espera, aproximou-se com a gentileza de quem entende que está lidando com pessoas em situação vulnerável. "Vocês devem ser Renata e Maria", disse ele, agachando-se na altura da menina. "Maria, eu sou o Dr. Ricardo. Vamos cuidar muito bem de você, está bem?" Maria assentiu timidamente, mas algo no jeito carinhoso do médico a fez sorrir levemente. "Sr. Gustavo deixou instruções muito claras", continuou o médico, dirigindo-se a Renata. "Maria terá todo o suporte necessário. Vamos começar hoje mesmo com os primeiros medicamentos e acompanhar de perto como ela responde." O tratamento inicial consistia em uma série de medicações que precisavam ser administradas por via intravenosa. Maria precisaria ficar no hospital por algumas horas a cada sessão, 3 vezes por semana, durante pelo menos 3 meses. Eram números que antes pareciam impossíveis para Renata, mas que agora representavam esperança pura. Foi durante a primeira sessão, enquanto Maria recebia a medicação e dormia em uma cama confortável do hospital, que Gustavo apareceu. Renata estava sentada ao lado da cama da filha, segurando sua mãozinha, quando ouviu passos se aproximando. Levantou os olhos e o viu parado na porta do quarto, como se não tivesse certeza se deveria entrar. "Posso?", perguntou ele, e havia algo diferente em sua voz, menos autoritário, mais humano. "Claro", respondeu Renata, surpresa pela visita. Não esperava que viesse. Gustavo entrou devagar, observando Maria dormindo. A menina parecia ainda mais frágil na cama do hospital. Mas havia algo sereno em seu rosto, como se finalmente pudesse descansar, sabendo que estava recebendo ajuda. "Como ela está respondendo?", perguntou ele, sentando-se na cadeira do outro lado da cama. "O médico disse que é cedo para saber, mas que os sinais são promissores. Ela já está com menos febre." Gustavo assentiu, e por alguns minutos permaneceram em silêncio, observando a respiração tranquila de Maria. Era um silêncio confortável, como se ambos entendessem a importância daquele momento. "Por que fez isso?", perguntou Renata de repente. "Quer dizer, eu sou grata, eternamente grata, mas por que decidiu ajudar uma estranha?" Gustavo demorou para responder. Olhava para Maria, mas Renata percebia que ele estava buscando palavras para algo que talvez nem ele mesmo entendesse completamente. "Eu não sei", disse finalmente. "Quando vi vocês duas na recepção, algo aconteceu. Faz anos que eu vivo uma vida vazia, cheia de coisas, mas vazia de significado. E quando olhei para vocês, vi algo que havia perdido há muito tempo." "O quê?" "Amor verdadeiro, propósito, a importância real das coisas." Renata o estudou em silêncio. Via um homem bem vestido, claramente bem-sucedido, mas havia uma tristeza em seus olhos que ela reconhecia. Era a tristeza de quem tinha tudo, mas se sentia sozinho. "Deve ser difícil", disse ela suavemente. "Ter tanto, mas se sentir vazio." "É, e o pior é que demorei tanto para perceber. Passei anos acumulando sucesso, dinheiro, reconhecimento, achando que isso me faria feliz.
Mas quando chego em casa à noite, quando não há mais reuniões ou telefonemas, o silêncio é ensurdecedor. Maria se mexeu na cama, abrindo os olhos devagar. Quando viu Gustavo, sorriu com aquela doçura natural das crianças. "Oi, tio Gustavo", disse ela com a voz sonolenta. "Oi, pequena, como você está se sentindo?" "Melhor. A doutora disse que o remédio vai me deixar forte de novo." "Vai sim. E logo você vai estar correndo e brincando como antes." Maria riu, um som fraco, mas genuíno que iluminou o quarto. "Tio Gustavo, você quer ver meu desenho? Fiz um desenho para você." Ela apontou para a mesinha ao lado da cama, onde havia um papel com desenhos feitos com lápis de cor. Gustavo pegou o papel e sentiu algo se apertar em seu peito. Era um desenho simples, como todos os desenhos de crianças de 5 anos, mas cheio de amor. Mostrava 3 figuras de mãos dadas, uma mulher, um homem e uma menina pequena. "Somos nós 3", explicou Maria. "Mamãe, eu e você, porque você está cuidando da gente." Gustavo olhou para o desenho por um longo tempo, sem conseguir falar. Ninguém jamais havia feito algo assim para ele. Nenhum presente caro, nenhuma homenagem formal havia o tocado como aquele desenho simples de uma criança doente. "É lindo, Maria, muito obrigado. Vou guardar para sempre." "De verdade?" "De verdade." Nos dias que se seguiram, Gustavo encontrou-se fazendo algo que nunca havia feito antes, reorganizando sua agenda para estar presente. Ele aparecia no hospital nos dias de tratamento de Maria, às vezes ficando apenas alguns minutos, outras vezes permanecendo por horas. Observava fascinado a relação entre mãe e filha. Via como Renata conseguia ser forte quando Maria precisava, como inventava brincadeiras para distrair a filha durante os procedimentos mais desconfortáveis. Como seus olhos nunca perdiam a doçura, mesmo nos momentos mais difíceis. E Maria, por sua vez, mostrava uma coragem que deixava todos impressionados. Ela enfrentava as agulhas, os exames, os enjoos causados pela medicação com uma bravura que muitos adultos não possuíam. E sempre encontrava motivos para sorrir, uma enfermeira simpática, um programa de televisão engraçado ou a chegada de Gustavo. "Tio Gustavo!" ela exclamava toda vez que o via, e seus olhos se iluminavam de uma forma que derretia qualquer defesa que ele pudesse ter. Foi durante a 3ª semana de tratamento que Gustavo percebeu que algo fundamental havia mudado em sua vida. Ele estava em uma reunião importante, discutindo a aquisição de uma empresa, quando se pegou olhando para o relógio, ansioso para sair dali e ir ao hospital. Os outros empresários na mesa falavam sobre cifras, sobre estratégias de mercado, sobre lucros projetados, mas tudo aquilo soava distante e sem importância para ele. Sua mente estava com uma menina de 5 anos, que naquele momento estava recebendo medicação para salvar sua vida, e com a mãe corajosa que não saía de seu lado. "Gustavo, o que você acha da proposta?" perguntou um dos presentes, tirando-o de seus pensamentos. "Desculpem", disse ele, levantando-se. "Preciso sair. Há algo mais importante que preciso fazer." Os rostos ao redor da mesa mostraram surpresa. Gustavo Silveira nunca havia saído de uma reunião por algo mais importante. Mas ele nem notou as expressões de espanto. Já estava caminhando em direção à porta. Quando chegou ao hospital, encontrou Renata no corredor, caminhando de um lado para o outro com uma expressão preocupada. Ela estava pálida, e suas mãos tremiam ligeiramente. "O que aconteceu?" perguntou ele imediatamente. Maria teve uma reação alérgica a um dos medicamentos. "Nada grave", o médico disse, "mas eles precisaram interromper a sessão. Ela está dormindo agora, mas eu fiquei tão assustada." Renata começou a chorar, e sem pensar 2 vezes, Gustavo a abraçou. Ela se permitiu chorar nos braços dele, liberando toda a tensão e o medo que havia acumulado nas últimas semanas. "Vai ficar tudo bem", sussurrou ele, acariciando seus cabelos.
Ela é forte, você é forte, vocês vão superar isso. Naquele abraço, algo se solidificou entre eles. Não era mais apenas um empresário ajudando uma mãe necessitada. Era algo mais profundo, mais real. Era cuidado mútuo, era proteção, era o início de um sentimento que nenhum dos dois estava preparado para nomear ainda. Quando Renata se afastou, seus olhos estavam vermelhos, mas havia gratidão neles. Obrigada, disse ela, por tudo, por estar aqui, por se importar, por... Você não precisa agradecer, interrompeu ele. Vocês duas mudaram minha vida de uma forma que eu ainda estou tentando entender. Dr. Ricardo apareceu no corredor com um sorriso tranquilizador. Maria está bem. A reação foi leve e já passou. Vamos apenas ajustar o medicamento e continuar o tratamento. Na verdade, ela já está acordada e perguntando por vocês dois. Entraram juntos no quarto, onde Maria estava sentada na cama, brincando com um ursinho de pelúcia que uma das enfermeiras havia lhe dado. Mamãe, tio Gustavo! Exclamou ela quando os viu. A doutora disse que eu fiquei vermelha como um tomate, mas já passou. Gustavo riu, surpreso por como uma criança conseguia encontrar humor até mesmo nas situações mais assustadoras. Você está bem mesmo, pequena? Estou, e olha o que eu ganhei, disse ela mostrando o ursinho. Vou chamar ele de Gustavo, igual a você. Gustavo é um nome muito grande para um ursinho tão pequeno, brincou ele. Então vou chamar de Gugu, decidiu Maria, abraçando o brinquedo. Nos dias seguintes, conforme o tratamento continuava e Maria mostrava sinais evidentes de melhora, Gustavo se viu cada vez mais envolvido na vida das duas. Trazia livros de histórias para ler para Maria durante as sessões. Organizou para que o quarto dela fosse decorado com desenhos coloridos e até mesmo contratou uma professora particular para que ela não perdesse muito conteúdo escolar. Mas era com Renata que as conversas mais profundas aconteciam. Durante as longas horas de espera no hospital, eles conversavam sobre tudo. Sobre os sonhos que ela tinha para Maria, sobre a infância dele, sobre filosofia de vida, sobre o que realmente importava. Gustavo descobriu que Renata tinha uma sabedoria natural que nenhuma educação formal poderia ensinar. Ela enxergava a beleza nas coisas simples, encontrava motivos de gratidão mesmo na adversidade e tinha uma forma de ver o mundo que o fazia questionar tudo o que acreditava saber sobre sucesso e felicidade. Sabe o que eu mais admiro em você? Disse ele um dia, enquanto observavam Maria colorir um desenho na mesa do hospital. O quê? Sua capacidade de ser feliz. De verdade feliz, mesmo com todas as dificuldades que enfrentou. Renata parou de observar Maria e olhou para ele. A felicidade não depende do que temos, Gustavo. Depende de como escolhemos ver o que temos. Eu posso não ter muito dinheiro, mas tenho a Maria. E agora tenho você na nossa vida também. Como posso não ser grata? Era a primeira vez que ela mencionava explicitamente o que estava crescendo entre eles. Gustavo sentiu o coração acelerar. Renata, eu sei, disse ela suavemente. Eu também sinto. Maria, alheia à conversa dos adultos, levantou seu desenho terminado. Pronto, é nossa casa nova, anunciou ela. Gustavo olhou para o desenho e viu uma casa simples, mas cercada de flores, e com 3 figuras sorridentes na frente. Nossa casa? Perguntou ele, intrigado. Sim, para quando eu ficar boa. Uma casa onde nós 3 possamos morar juntos. Renata corou, mas Gustavo apenas sorriu. É uma casa muito bonita, Maria. Seria uma honra morar numa casa assim. Naquele momento, observando Maria colorir feliz e sentindo Renata ao seu lado, Gustavo compreendeu que havia encontrado algo que procurava sem saber a vida inteira. Uma família. Não uma família tradicional, mas uma família construída no amor, no cuidado mútuo,
na escolha diária de estar presente na vida um do outro. O tratamento estava funcionando. Maria melhorava a cada dia e, junto com sua recuperação, crescia também algo belo e inesperado entre três pessoas que se encontraram no momento exato em que mais precisavam umas das outras. 2 meses haviam se passado desde o início do tratamento de Maria, e os progressos eram evidentes. A menina havia recuperado muito de sua energia, as crises de febre eram raras, e sua risada voltara a ecoar pelos corredores do hospital, conquistando enfermeiras e médicos por onde passava. Dr. Ricardo estava otimista, falando em remissão completa se os próximos exames confirmassem a tendência positiva. Para Renata, aqueles 2 meses haviam sido uma montanha-russa emocional. A alegria de ver Maria melhorando se misturava com sentimentos confusos em relação a Gustavo. O que começara como gratidão havia se transformado em algo muito mais complexo e profundo. Ela se pegava esperando ansiosamente por suas visitas, sentindo o coração acelerar quando ouvia seus passos no corredor. Gustavo, por sua vez, havia reorganizado completamente sua vida. Delegara mais responsabilidades para seus gerentes, recusara viagens de negócios desnecessárias e, pela primeira vez em anos, sua agenda incluía compromissos que não tinham nada a ver com dinheiro ou poder. Tinha compromissos com o coração. Era uma tarde de quinta-feira quando tudo mudou. Maria estava fazendo sua sessão de tratamento habitual quando começou a se queixar de dor de cabeça. A princípio, nem Renata nem as enfermeiras se preocuparam muito. Era um efeito colateral conhecido dos medicamentos. Mas em questão de minutos, a dor se intensificou e Maria começou a gritar. "Minha cabeça, mamãe! Dói muito!" chorava ela, levando as mãozinhas à testa. Renata sentiu o sangue gelar. Chamou imediatamente as enfermeiras, que interromperam a medicação e chamaram Dr. Ricardo. Em poucos minutos, uma equipe médica se reuniu em torno de Maria, fazendo perguntas, verificando sinais vitais, ordenando exames emergenciais. "Vamos levá-la para fazer uma tomografia imediatamente", disse Dr. Ricardo, sua voz mantendo a calma profissional, mas Renata notou a preocupação em seus olhos. Enquanto Maria era levada para os exames, Renata ficou sozinha na sala de espera, tremendo. Todas as semanas de esperança, todos os progressos conquistados, tudo parecia estar se desfazendo em questão de minutos. As palavras do médico ecoavam em sua mente. Complicações podem surgir. Cada caso é único. Precisamos estar preparados para qualquer eventualidade. Foi nesse momento de desespero que Gustavo chegou ao hospital. Ele havia cancelado uma reunião importante quando Dona Carmen lhe disse que alguém do hospital havia ligado perguntando por ele. Algo em seu instinto lhe disse que alguma coisa estava errada. Quando viu Renata na sala de espera, pálida e tremendo, soube imediatamente que seus piores receios se confirmavam. "O que aconteceu?" perguntou, sentando-se ao lado dela e segurando suas mãos. Renata tentou explicar, mas as palavras saíam entrecortadas, misturadas com soluços. Gustavo a abraçou, sentindo sua própria angústia crescer. Em 2 meses, Maria havia se tornado muito mais do que uma criança que ele estava ajudando. Ela era sua filha, não biologicamente, mas em todos os sentidos que importavam. "Ela vai ficar bem", disse ele, mais para si mesmo do que para Renata. "Ela tem que ficar bem." A espera pelos resultados dos exames pareceu durar uma eternidade. Gustavo usou todos os seus contatos para garantir que Maria fosse atendida pelos melhores especialistas disponíveis. Mobilizou uma equipe de neurologistas, pediu segunda opinião, exigiu que todos os recursos possíveis fossem utilizados. Quando o doutor Ricardo finalmente voltou com os resultados, seu rosto estava sério. "Sentem-se, por favor", disse ele, e essas 3 palavras fizeram o estômago de Renata afundar.
Os exames mostram que houve uma reação neurológica inesperada ao tratamento. Não é incomum, mas é séria. O cérebro de Maria está inflamado e isso está causando a dor intensa. O que isso significa? Perguntou Gustavo, sua voz tensa. Significa que precisamos interromper o tratamento atual imediatamente e iniciar uma nova abordagem. Há medicamentos para controlar a inflamação. Mas, insistiu Renata, mas existe um risco. Os medicamentos para a inflamação cerebral podem interferir com o tratamento da doença principal. Estamos entre a cruz e a espada. O silêncio que se seguiu foi devastador. Renata sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Depois de tanto progresso, depois de tanta esperança, estavam de volta ao início, enfrentando escolhas impossíveis. Qual é a recomendação dos senhores? Perguntou Gustavo, tentando manter a racionalidade. Vamos tentar um protocolo experimental. É mais arriscado, mas pode ser nossa melhor chance de tratar ambos os problemas simultaneamente. Porém, preciso ser honesto com vocês. A taxa de sucesso é de apenas 60%. 60%, 40% de chance de perder Maria. Renata desabou em lágrimas. Todos os medos que havia tentado controlar nas últimas semanas vieram à tona de uma vez. Gustavo assegurou, mas estava lutando contra seu próprio desespero. Podemos ter alguns minutos para conversar? Pediu ele. Quando ficaram sozinhos, Renata olhou para Gustavo com olhos cheios de lágrimas. Eu não posso perdê-la, sussurrou. Ela é tudo o que eu tenho. É minha vida inteira. Você não vai perdê-la, disse Gustavo, pegando o rosto dela entre as mãos. Nós não vamos perdê-la. Ela é forte, você é forte, e nós vamos enfrentar isso juntos. E se der errado? E se os 60% não forem suficientes? Então vamos lutar pelos 40% restantes. Renata, há 2 meses eu nem sabia que vocês existiam. Agora não consigo imaginar minha vida sem vocês duas. Maria é... A voz dele falhou por um momento. Maria é minha filha também agora, e eu vou fazer tudo, absolutamente tudo, para salvá-la. Naquele momento, no meio de toda a angústia e medo, Renata viu algo nos olhos de Gustavo que a tranquilizou. Não era apenas determinação ou recursos financeiros. Era amor. Amor verdadeiro, profundo, incondicional. Eu te amo, disse ela, as palavras saindo antes que pudesse pensar. Eu sei que é loucura. Eu sei que aconteceu rápido demais, mas eu te amo. Eu também te amo, respondeu ele imediatamente. E amo a Maria. Vocês duas se tornaram minha família, minha razão de existir. Eles se beijaram ali, na sala de espera do hospital, um beijo salgado de lágrimas, mas cheio de promessas e esperança. Quando voltaram ao quarto, Maria estava acordada, mas claramente debilitada pela dor. Mesmo assim, quando viu os dois, tentou sorrir. Mamãe, por que você está chorando? Perguntou com a voz fraca. Renata limpou as lágrimas e se aproximou da cama. Mamãe estava preocupada, meu amor. Mas agora estou bem. Tio Gustavo também estava preocupado? Estava sim, muito preocupado. Maria estendeu suas mãozinhas para os dois. Não fiquem tristes, eu vou ficar boa, eu prometo. A inocência e a coragem da menina partiram o coração dos dois adultos. Como uma criança de 5 anos podia ser tão forte? Dr. Ricardo voltou com uma equipe de especialistas. Explicaram detalhadamente o novo protocolo de tratamento, os riscos envolvidos, os procedimentos que seriam necessários. Era complexo, demorado e exigiria que Maria ficasse internada por pelo menos 2 semanas. Nós vamos tentar, disse Renata, segurando a mão de Maria. Vamos lutar. Todos nós vamos lutar, acrescentou Gustavo. Os próximos dias foram os mais difíceis que qualquer um deles já havia enfrentado,
Maria estava constantemente monitorada, recebendo medicações que às vezes a faziam dormir por horas, outras vezes a deixavam enjoada e irritada. Renata não saía do hospital, dormindo numa poltrona ao lado da cama da filha. Gustavo reorganizou completamente sua vida profissional. Transferiu o comando temporário das empresas para seus vice-presidentes e praticamente se mudou para o hospital. Instalou um escritório improvisado numa sala que a administração do hospital cedeu para ele, de onde podia resolver questões urgentes sem se afastar de Maria. As enfermeiras se acostumaram a ver aquele trio inusitado. A mãe dedicada, que não se afastava da filha nem por um momento. O empresário bem-sucedido, que havia trocado seus ternos caros por roupas confortáveis e passava os dias lendo histórias para uma menina doente, e a própria Maria, que mesmo nos momentos mais difíceis encontrava motivos para sorrir. Foi na segunda semana de internação que aconteceu o momento mais assustador de todos. Era madrugada quando os monitores começaram a disparar. Maria havia entrado em convulsão. A equipe médica correu para o quarto, afastando Renata e Gustavo enquanto trabalhavam para estabilizar a menina. Do lado de fora do quarto, Renata desabou completamente. Todo o controle que havia mantido nas últimas semanas se desfez de uma vez. Ela chorava desesperadamente, repetindo o nome de Maria como uma oração. Gustavo a segurou, mas ele mesmo estava à beira do colapso. Vendo Maria naquele estado, cercada de médicos e máquinas, ele compreendeu que estava vivendo o pior pesadelo de sua vida. Não era apenas medo de perder uma criança pela qual se afeiçoara. Era medo de perder sua filha. Por favor, Deus, sussurrou ele, uma oração que não fazia há anos. Não leve ela, leve tudo o que eu tenho, mas não leve ela. A convulsão durou apenas alguns minutos, mas pareceu uma eternidade. Quando os médicos finalmente saíram do quarto, doutor, Ricardo tinha uma expressão cansada, mas não derrotada. Ela está estável. A convulsão foi uma reação ao novo medicamento, mas conseguimos controlá-la. Vamos ajustar novamente o protocolo. Ela vai ficar bem? Perguntou Renata, a voz mal saindo. Acredito que sim. Na verdade, apesar do susto, isso pode ser um sinal de que o medicamento está funcionando. O cérebro dela está reagindo, lutando. Quando puderam entrar no quarto novamente, Maria estava dormindo. Mas sua respiração era regular e seu rosto estava mais corado do que nos últimos dias. Renata se sentou ao lado da cama e segurou a mão da filha. Gustavo ficou de pé atrás dela, com as mãos apoiadas em seus ombros. Ela vai conseguir, disse Renata mais para si mesma do que para ele. Minha menina é forte. Nossa menina, corrigiu Gustavo suavemente. E sim, ela vai conseguir. E foi naquele momento, no meio da madrugada, num quarto de hospital, onde uma criança lutava pela vida, que os três se tornaram oficialmente uma família. Não havia papéis assinados, não havia cerimônias, mas havia algo muito mais poderoso. Havia amor incondicional e a decisão de estarem juntos, independente do que acontecesse. Nos dias seguintes, Maria começou a mostrar sinais de melhora real. A dor de cabeça diminuiu, ela voltou a se alimentar melhor e até mesmo riu de algumas piadas que Gustavo contou. Tio Gustavo, disse ela numa tarde, quando eu sair daqui, você vai morar com a gente? Gustavo olhou para Renata, que assentiu com um sorriso. Se vocês me quiserem, eu gostaria muito de morar com vocês. Claro que queremos, exclamou Maria. Você vai ser meu papai? A pergunta pegou os dois adultos de surpresa. Gustavo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eu gostaria muito de ser seu papai, Maria, se sua mamãe concordar. Eu concordo, disse Renata, sua voz cheia de emoção. Nós duas concordamos. Naquela tarde, enquanto Maria dormia tranquilamente e os exames mostravam progressos consistentes, Renata e Gustavo conversaram sobre o futuro.
Um futuro que há 3 meses nenhum dos dois conseguia imaginar, mas que agora parecia não apenas possível, mas inevitável. A tempestade havia passado. A esperança, que por alguns dias pareceu quase perdida, voltara com força total. E junto com ela, a certeza de que, independente dos desafios que ainda pudessem vir, eles os enfrentariam juntos, como uma família de verdade. 3 semanas após a crise, que quase os levou ao desespero total, Maria finalmente recebeu alta do hospital. Os últimos exames haviam confirmado o que todos esperavam. A inflamação cerebral havia desaparecido completamente e a doença principal estava em remissão total. Doutor Ricardo, que acompanhara cada momento daquela jornada, não conseguia esconder seu sorriso ao dar a notícia. Maria está curada, disse ele, as palavras ecoando no quarto como música celestial. Ela vai precisar de acompanhamento regular pelos próximos 2 anos, mas todos os indicadores mostram que ela está completamente saudável. Renata desabou em lágrimas de alegria, abraçando Maria com tanta força que a menina riu e pediu para conseguir respirar. Gustavo, que raramente demonstrava emoções em público, não conseguiu conter as lágrimas que rolavam por seu rosto. "Eu posso voltar para a escola?" perguntou Maria, seus olhos brilhando com a mesma vivacidade de antes da doença. "Pode sim, meu amor", respondeu Renata beijando a testa da filha. "Você pode fazer tudo o que quiser." "E posso brincar no parque?" "Pode." "E posso correr?" "Pode correr, pular, gritar, fazer tudo o que as crianças fazem", disse o doutor. Ricardo, rindo da ansiedade de Maria para voltar à vida normal. Maria se virou para Gustavo, que estava sentado na beirada da cama hospitalar. "Papai Gustavo, agora podemos ir para nossa casa nova?" A palavra papai ainda fazia o coração de Gustavo acelerar. Nas últimas semanas, Maria havia começado a chamá-lo assim naturalmente e cada vez soava mais certo, mais verdadeiro. "Podemos sim, princesa. Nossa casa está esperando por nós." E realmente estava. Durante as semanas em que Maria esteve internada, Gustavo havia tomado uma decisão que mudaria radicalmente sua vida. Vendeu o apartamento de cobertura no bairro Nobre, aquele espaço frio e impessoal que nunca havia se sentido como um lar, e comprou uma casa aconchegante em um bairro tranquilo, com quintal grande o suficiente para Maria brincar e próximo a uma boa escola. Mas não havia apenas mudado de casa. Havia mudado completamente sua perspectiva sobre o que significava riqueza e sucesso. Delegou ainda mais responsabilidades em suas empresas para poder ter mais tempo com a família. Estabeleceu um fundo de assistência médica para famílias em situação similar à que Renata havia enfrentado. E, mais importante, aprendeu a valorizar momentos simples sobre cifras complexas. O dia da alta hospitalar foi uma celebração silenciosa, mas profundamente significativa. As enfermeiras que haviam cuidado de Maria durante todos aqueles meses se reuniram para se despedir, muitas delas com lágrimas nos olhos. A menina havia conquistado a todos com sua coragem e doçura. "Vou sentir saudades de vocês", disse Maria, abraçando cada uma das enfermeiras. "Nós também vamos sentir saudades suas, pequenininha", respondeu a enfermeira Ana, que havia sido uma das mais dedicadas durante todo o tratamento. "Mas agora você vai para casa ser feliz com sua família." Quando finalmente saíram do hospital, Maria segurou a mão de Renata com uma das suas e a de Gustavo com a outra. Era uma imagem simples, mas carregada de simbolismo. 3 pessoas que se encontraram no momento mais difícil e construíram juntas algo belo e duradouro. A casa nova era tudo o que Gustavo havia prometido e mais um pouco. Não era luxuosa como seu antigo apartamento, mas era cheia de calor humano. Havia um jardim onde Maria poderia brincar, uma cozinha ampla onde eles poderiam cozinhar juntos e uma sala de estar com grandes janelas que deixavam entrar muita luz natural.
É nossa mesmo? Perguntou Maria, correndo de cômodo em cômodo com uma energia que não demonstrava há meses. É nossa, confirmou Gustavo. Sua, da mamãe e minha. Posso escolher como decorar meu quarto? Claro que pode. Vamos às compras amanhã e você escolhe tudo o que quiser. Renata observava a alegria da filha com o coração transbordando de gratidão. Havia momentos em que ainda não acreditava completamente que tudo aquilo estava acontecendo, que Maria estava curada, que ela havia encontrado um homem que as amava de verdade, que elas agora tinham uma família completa. Naquela primeira noite na casa nova, depois que Maria adormeceu em sua cama nova, decorada com lençóis de princesa que ela mesma havia escolhido, Renata e Gustavo se sentaram no sofá da sala, finalmente sozinhos e em paz. Conseguimos, disse Renata, encostando a cabeça no ombro de Gustavo. Conseguimos, ele repetiu, beijando seus cabelos. Mas sabe o que é mais incrível? Não é só que salvamos a Maria, é que ela nos salvou também. Como assim? Você me ensinou o que é amor verdadeiro. Maria me ensinou o que é ser pai. Vocês duas me deram uma razão para viver que vai muito além de dinheiro ou sucesso profissional. Renata levantou a cabeça para olhá-lo. E você nos deu segurança, proteção, uma família completa. Mas mais do que isso, você nos deu a certeza de que existem pessoas boas no mundo, pessoas dispostas a ajudar sem esperar nada em troca. Mas eu recebi muito em troca. Recebi vocês. Eles se beijaram ali, no sofá da casa que agora era deles, com o som suave da respiração de Maria, vindo do quarto ao lado. Era um beijo diferente de todos os outros que haviam trocado. Não havia urgência. Não havia medo, não havia incerteza. Era um beijo de quem sabia que tinha toda a vida pela frente para ficar junto. Os primeiros meses na casa nova foram de adaptação e descobertas constantes. Maria voltou à escola e logo se tornou popular entre os colegas, contando histórias sobre sua aventura no hospital com a naturalidade típica das crianças. Ela falava sobre seu papai Gustavo com orgulho, e logo os outros pais da escola ficaram curiosos sobre aquela família inusitada. Gustavo descobriu prazeres simples que nunca havia experimentado. Ajudar Maria com a lição de casa, cozinhar o jantar com Renata, assistir filmes infantis no sofá com as duas mulheres de sua vida aninhadas ao seu lado. Eram momentos que nenhuma reunião de negócios, nenhuma aquisição empresarial, nenhum sucesso financeiro jamais poderia substituir. Renata, por sua vez, floresceu de maneiras que nem ela imaginava ser possível. A segurança financeira que Gustavo proporcionava permitiu que ela voltasse a estudar. Ela se matriculou num curso de design de moda, realizando um sonho antigo de criar suas próprias peças. Gustavo não apenas apoiou a decisão, como ofereceu ajuda para que ela abrisse seu próprio ateliê quando estivesse pronta. Você tem talento demais para ficar escondida numa confecção, disse ele quando ela hesitou em aceitar a ajuda. O mundo precisa conhecer o que você é capaz de criar. Foi durante uma dessas conversas sobre o futuro que Gustavo tomou uma decisão que vinha amadurecendo em sua mente há semanas. Numa noite de sábado, depois que Maria adormeceu, ele se ajoelhou na sala de estar, diante de Renata, com uma pequena caixa de veludo nas mãos. Renata, começou ele, sua voz ligeiramente trêmula pela emoção. Há 6 meses, minha vida era vazia de qualquer significado real. Eu tinha tudo e não tinha nada. Então vocês duas apareceram e mudaram tudo. Renata sentiu o coração acelerar, as lágrimas já começando a formar em seus olhos. Você me ensinou que amar é mais importante que possuir. Maria me ensinou que ser pai é sobre estar presente, não sobre dar presentes caros. Vocês duas me deram uma família, um lar, uma razão para acordar feliz todos os dias.
Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas elegante, escolhido com todo o cuidado. Renata, você quer se casar comigo? Quer oficializar o que já somos de fato? Quer construir comigo um futuro onde Maria cresça sabendo que tem dois pais que se amam e que a amam incondicionalmente? Renata estava chorando abertamente agora, mas eram lágrimas de alegria pura. Sim, conseguiu dizer entre os soluços. Sim, sim, 1000 vezes sim. Gustavo deslizou o anel em seu dedo e a beijou, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo. Era um momento perfeito, carregado de promessas de felicidade futura. Posso contar para Maria amanhã? Perguntou ela. Podemos contar juntos, respondeu ele. Afinal, ela vai ser nossa daminha de honra. No dia seguinte, quando contaram a notícia para Maria durante o café da manhã, a reação da menina foi ainda melhor do que esperavam. Eba! Vamos ter uma festa! Gritou ela, pulando da cadeira. E eu vou usar um vestido de princesa. Com certeza vai usar um vestido de princesa, confirmou Renata, rindo da animação da filha. E depois vocês vão ser casados para sempre? Para sempre, garantiu Gustavo. E eu vou continuar sendo sua filha? Você sempre vai ser minha filha, Maria. Nada no mundo vai mudar isso. Maria correu para abraçar os dois. E ali, na cozinha simples da casa que se tornara um lar, completou-se oficialmente a família que o destino havia unido de forma tão inesperada. Os meses seguintes foram de preparativos para o casamento, mas também de descobertas contínuas sobre a vida em família. Gustavo aprendeu a fazer tranças no cabelo de Maria. Renata o ensinou a cozinhar pratos simples, mas deliciosos. E Maria se tornou a rainha da casa, mimada pelos dois pais, mas nunca estragada. A empresa de Gustavo continuou prosperando, mas agora sob uma filosofia diferente. Ele implementou políticas de bem-estar para funcionários, criou um programa de assistência médica para famílias carentes e se tornou conhecido não apenas como um empresário bem-sucedido, mas como alguém que usava seu sucesso para fazer a diferença na vida das pessoas. Sabe o que eu percebi? Disse ele para Renata numa noite enquanto observavam Maria brincar no quintal com os amigos da escola. Quando eu só pensava em lucro, minha vida era pobre. Agora que penso em pessoas, tanto minha vida quanto meu trabalho se tornaram ricos de verdade. Era uma sexta-feira à tarde quando o Dr. Ricardo ligou com os resultados dos exames de acompanhamento de Maria. Mesmo sabendo que ela estava completamente saudável, Renata ainda sentia uma pontada de ansiedade sempre que chegava a época dos check-ups. Tudo perfeito, disse o médico, e Renata podia ouvir o sorriso em sua voz. Maria está com a saúde de ferro. Podem comemorar. Ela está oficialmente curada. Quando desligou o telefone, Renata se sentiu como se um peso que nem sabia que ainda carregava tivesse sido retirado de seus ombros. Maria estava curada. Elas tinham uma família. Tinham um futuro brilhante pela frente. Naquela noite, os três se sentaram na varanda da casa, observando as estrelas. Maria estava entre Renata e Gustavo, contando sobre seu dia na escola, fazendo planos para o fim de semana, falando sobre o que queria ser quando crescesse. Agora eu quero ser médica, anunciou ela, para ajudar outras crianças como o Dr. Ricardo me ajudou. É uma profissão muito bonita, disse Gustavo, e você seria uma médica excelente. Você acha mesmo? Tenho certeza. Você é corajosa, inteligente e tem um coração grande. Todas as qualidades que um bom médico precisa ter. Maria sorriu, satisfeita com a aprovação do pai. Depois de alguns minutos em silêncio contemplativo, ela disse: Sabem o que eu mais gosto da nossa família? O quê? Perguntaram Renata e Gustavo ao mesmo tempo. É que vocês se amam, e me amam também, e nunca vão embora. Nunca, confirmou Renata beijando o topo da cabeça da filha. Nunca, repetiu Gustavo passando o braço em torno das duas. Ali, sob o céu estrelado,
Uma família que havia nascido do desespero e se fortalecido no amor, contemplava um futuro cheio de possibilidades. Maria estava curada, forte e feliz. Renata havia encontrado não apenas um companheiro, mas alguém que a amava exatamente como ela era. E Gustavo havia descoberto que a verdadeira riqueza não se media em cifras, mas em momentos como aquele. O menino que crescera sonhando em ser bem-sucedido havia se tornado um homem realizado. A mãe que lutara sozinha para dar o melhor para sua filha havia encontrado um parceiro para dividir tanto as alegrias quanto os desafios. E a menina que enfrentara a doença com coragem havia ganhado não apenas a saúde de volta, mas uma família completa e amorosa. Era o final de um capítulo difícil e o início de uma história que prometia ser ainda mais bela. 6 meses depois do pedido de casamento, numa manhã de sábado ensolarada de primavera, a cidade acordou com o perfume das flores que desabrochavam em cada jardim. Era o dia que Renata havia sonhado desde pequena, mas que aprendera a acreditar que nunca chegaria. Era o dia do seu casamento com Gustavo. A cerimônia seria simples, exatamente como eles haviam planejado. Não haveria ostentação nem luxo desnecessário. Seria uma celebração do amor genuíno, na presença das pessoas que realmente importavam em suas vidas. O local escolhido foi o jardim da própria casa, onde agora viviam como família. O mesmo lugar onde Maria brincava todas as tardes, onde eles compartilhavam cafés da manhã aos domingos, onde haviam construído suas memórias mais preciosas. Renata acordou antes do amanhecer, não por nervosismo, mas por uma alegria silenciosa que a impedia de continuar dormindo. Levantou-se devagar para não acordar Maria, que havia insistido em dormir com ela na noite anterior, para fazer companhia para a noiva, como ela mesma explicara. Caminhando até a janela do quarto, Renata contemplou o jardim, onde em poucas horas se casaria com o homem que havia transformado suas vidas de formas que ela jamais poderia ter imaginado. As flores que Gustavo havia plantado meses atrás estavam em plena floração, criando um cenário natural perfeito para a cerimônia. "Mamãe, você já acordou?" Veio a voz sonolenta de Maria da cama. "Já, meu amor, mas você pode dormir mais um pouquinho." "Não consigo, estou muito animada", exclamou Maria, saltando da cama com a energia típica das crianças de 6 anos. "Hoje você vai virar esposa do papai Gustavo." Renata riu da animação da filha. Nos últimos meses, Maria havia se envolvido completamente nos preparativos do casamento, dando palpites sobre tudo, desde as flores até o cardápio da festa. Ela levava muito a sério seu papel de daminha de honra e havia ensaiado sua entrada pelo jardim dezenas de vezes. "E você vai ser a daminha mais linda que já existiu", disse Renata, abraçando a filha. "O papai Gustavo já acordou?" "Acho que sim. Ele foi dormir na casa do tio Carlos ontem, lembra? É tradição o noivo não ver a noiva no dia do casamento antes da cerimônia." Maria fez uma cara pensativa. "Mas por quê? Vocês se veem todos os dias. É uma tradição antiga para dar sorte. Então eu gosto dessa tradição. Quero que vocês tenham muita sorte." Carlos, o melhor amigo de Gustavo desde a universidade, havia sido designado como padrinho e estava responsável por manter o noivo ocupado durante a manhã. Era uma das poucas pessoas do círculo antigo de Gustavo que havia genuinamente se alegrado com as mudanças na vida do amigo. "Nunca te vi tão feliz", havia dito Carlos algumas semanas antes. "Renata e Maria trouxeram algo para sua vida que eu achava que você nunca encontraria." "O quê?" "Paz. Você finalmente parece em paz consigo mesmo." E Gustavo realmente se sentia em paz. Naquela manhã, enquanto se preparava na casa de Carlos, ele refletia sobre a jornada extraordinária que o havia levado até ali. 1 ano atrás, sua vida era uma sucessão vazia de reuniões e números.
Hoje estava prestes a se casar com a mulher que amava e a oficializar sua paternidade de uma menina que já considerava sua filha em todos os sentidos. Nervoso? Perguntou Carlos, ajudando-o a ajustar a gravata. Não, respondeu Gustavo, surpreendendo a si mesmo com a certeza na voz. É estranho, mas não estou nem um pouco nervoso. É como se fosse a coisa mais natural do mundo. Porque é. Qualquer pessoa que veja vocês três juntos percebe que vocês foram feitos uns para os outros. Do lado feminino da preparação, Renata contava com a ajuda de Dona Rosa, sua vizinha e amiga, que havia se tornado uma figura maternal em sua vida. Rosa havia insistido em ajudar com todos os preparativos do casamento, tratando Renata como a filha que nunca tivera. Deixa eu arrumar seu cabelo, minha filha, disse Rosa, chegando cedo com uma maleta cheia de produtos de beleza. Hoje você vai estar mais linda que uma princesa. O vestido de Renata era simples, mas elegante. Feito por ela mesma, era uma peça única que refletia seu talento e sua personalidade. Não tinha cauda longa, nem bordados excessivos, mas tinha algo muito mais valioso. Era feito com amor. Cada ponto costurado pensando no homem que a esperava no altar improvisado do jardim. Maria, por sua vez, estava radiante em seu vestido de daminha, um modelo que ela mesma havia ajudado a escolher em um tom de rosa suave que combinava perfeitamente com as flores do jardim. Ela havia ensaiado tanto sua entrada que conseguia caminhar em linha reta, espalhando pétalas com a precisão de uma profissional. «Mamãe, você está linda!» exclamou Maria quando viu Renata pronta. «O papai Gustavo vai chorar quando te ver.» «Você acha?» perguntou Renata, verificando-se no espelho mais uma vez. «Tenho certeza. Ele sempre fica emocionado quando você fica bonita. E hoje você está mais bonita que nunca.» Às 3 da tarde, os convidados começaram a chegar. Não eram muitos. Cerca de 40 pessoas, entre familiares de Renata, alguns amigos próximos, funcionários da empresa de Gustavo, que haviam se tornado mais que colegas de trabalho, e vizinhos que acompanharam a história do casal desde o início. Dr. Ricardo estava presente naturalmente. Ele havia se tornado mais que o médico de Maria. Era um amigo da família que acompanhara de perto toda a jornada de recuperação e transformação. Suas enfermeiras prediletas também estavam lá, emocionadas por ver a menina que cuidaram brilhando de saúde e alegria. O jardim estava decorado de forma simples, mas encantadora. Gustavo havia contratado um florista para potencializar a beleza natural do espaço, criando um ambiente que parecia saído de um conto de fadas. Cadeiras de madeira clara estavam dispostas em semicírculo, focalizando um arco de flores onde o casal trocaria os votos. Quando chegou a hora, a música suave de um violão começou a tocar. Maria foi a primeira a aparecer, caminhando com seriedade e concentração, espalhando pétalas pelo caminho como haviam ensaiado. Quando chegou ao final do percurso, se virou e acenou para Renata com um sorriso radiante, como se dissesse: «Agora é sua vez, mamãe.» Então Renata apareceu. Gustavo, que estava esperando no altar com Carlos ao seu lado, sentiu o ar faltar em seus pulmões. Ela estava absolutamente deslumbrante, não apenas pela beleza externa, mas pela felicidade que irradiava de cada poro. Era a mesma mulher corajosa que havia aparecido em seu escritório um ano antes, mas agora transformada pela segurança do amor correspondido. Renata caminhou pelo jardim sem pressa, saboreando cada passo que a levava em direção ao homem que havia mudado sua vida. Seus olhos encontraram os de Gustavo no meio do caminho, e ambos sorriram com uma intimidade que fez todos os presentes se emocionarem. Quando ela chegou ao altar, Gustavo estendeu a mão para ela, e no momento em que suas mãos se tocaram, ambos sentiram a mesma certeza absoluta. Estavam exatamente onde deveriam estar.
O celebrante, um pastor jovem e carismático que Renata conhecia desde a infância, conduziu a cerimônia com simplicidade e calidez. Mas foram os votos pessoais do casal que realmente tocaram os corações de todos os presentes. Gustavo foi o primeiro a falar, sua voz firme, mas emocionada. Renata, há 1 ano e meio, minha vida era uma sucessão de dias vazios. Eu tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas não tinha o que realmente importa: amor, família, propósito. Então, você apareceu na minha vida, não pedindo nada para si, mas tudo para sua filha. E naquele momento, eu entendi que havia estado esperando por vocês duas minha vida inteira. Ele parou por um momento, controlando a emoção. Você me ensinou que amar é mais importante que possuir. Maria me ensinou que ser pai é sobre estar presente, não sobre dar presentes. Vocês duas me deram uma família, um lar, uma razão para viver que vai muito além do sucesso profissional. Eu prometo ser o marido que você merece e o pai que Maria merece. Prometo estar presente em todos os momentos importantes e também nos momentos cotidianos que fazem a vida valer a pena. Prometo amar vocês duas incondicionalmente, hoje e sempre. Quando chegou a vez de Renata, suas lágrimas já corriam livremente, mas sua voz saiu clara e determinada. Gustavo, quando eu apareci na sua empresa naquele dia desesperado, eu estava disposta a implorar pela vida da minha filha. Mas você fez muito mais que salvar Maria. Você salvou a mim também. Você me devolveu a esperança. Me ensinou que ainda existem pessoas boas no mundo, pessoas dispostas a amar sem condições. Ela olhou para Maria, que observava tudo com atenção absoluta. Você se tornou o pai que ela sempre mereceu ter, e o homem que eu nem sonhava que poderia encontrar. Prometo ser sua companheira em todas as aventuras que a vida nos trouxer. Prometo dividir com você não apenas as alegrias, mas também os desafios. Prometo construir com você um lar onde o amor seja sempre maior que qualquer dificuldade. E prometo amar você hoje, amanhã e para sempre. Quando as alianças foram trocadas, não havia um olho seco entre os convidados. Maria, em seu papel oficial de porta-alianças, entregou os anéis com solenidade, mas não conseguiu esconder seu sorriso orgulhoso. Vocês podem se beijar, disse o pastor. E quando Gustavo e Renata se beijaram, selando oficialmente sua união, os aplausos explodiram no jardim. Mas o momento mais emocionante veio logo em seguida. Agora, disse Gustavo, se ajoelhando na altura de Maria, eu tenho uma pergunta muito importante para você. Ele tirou do bolso uma pequena caixa, parecida com a que havia usado para pedir Renata em casamento, mas menor. Maria, você gostaria de ser oficialmente minha filha? Para sempre? Dentro da caixa havia um anel delicado, apropriado para uma criança, com uma pequena pedra que brilhava sob o sol da tarde. Maria arregalou os olhos, olhou para Renata, que assentiu com um sorriso, e então se jogou nos braços de Gustavo. Sim, sim, eu quero ser sua filha para sempre. Gustavo colocou o anel no dedo de Maria e a ergueu nos braços, girando com ela no jardim, enquanto todos aplaudiam e riam. Naquele momento, a transformação estava completa. Eles não eram mais 3 pessoas que se encontraram por acaso. Eram uma família unida oficialmente pelo amor e pela escolha mútua. A festa que se seguiu foi simples, mas cheia de alegria genuína. Houve dança, risos, histórias contadas e recontadas, e muitos brindes ao futuro da nova família. Maria foi a rainha da festa, dançando com seu pai oficial, ajudando a servir o bolo e contando para todos que quisessem ouvir que agora tinha uma família completa. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons dourados e rosados, os 3 se encontraram sozinhos no jardim pela primeira vez desde o início da manhã. Os convidados haviam ido embora. A limpeza ficaria para o dia seguinte, e eles finalmente podiam absorver o que havia acontecido.
Conseguimos, disse Renata, apoiando-se em Gustavo, enquanto observavam Maria brincar com as pétalas que sobraram da cerimônia. Conseguimos, concordou ele. E agora? O que fazemos com o resto de nossas vidas? Vivemos, respondeu ela simplesmente. Vivemos cada dia sendo gratos por tudo isso que construímos juntos. Maria correu até eles ainda usando seu vestido de daminha, mas agora com alguns pontos de terra das brincadeiras no jardim. Podemos fazer isso toda semana? Perguntou ela, se referindo à festa. Fazer o quê, amor? Perguntou Renata. Ser felizes assim, todos juntos. Gustavo se ajoelhou ao lado da filha e a abraçou. Minha princesa, nós podemos ser felizes assim todos os dias. Essa é a melhor parte de ser uma família de verdade. 2 anos se passaram desde aquele dia mágico no jardim. A casa havia se enchido ainda mais de vida e memórias. Maria, agora com 8 anos, estava no 3º ano da escola e se destacava não apenas nas notas, mas também na sua capacidade de fazer amigos e ajudar os colegas. Ela havia herdado de Renata a generosidade natural e de Gustavo a determinação para resolver problemas. O ateliê de Renata havia se tornado uma pequena empresa de sucesso. Suas criações únicas atraíam clientes de toda a região, e ela havia contratado 3 funcionárias para ajudar com a demanda crescente. Gustavo apoiava cada passo de sua expansão, não apenas financeiramente, mas sendo seu maior incentivador e conselheiro. As empresas de Gustavo continuavam prósperas, mas agora operavam sob uma filosofia completamente diferente. Programas sociais, assistência médica para funcionários e suas famílias e um fundo permanente para famílias em situação médica desesperadora faziam parte da rotina empresarial. Gustavo descobrira que sucesso nos negócios e responsabilidade social não apenas eram compatíveis, mas se potencializavam mutuamente. Em uma noite de sexta-feira, os 3 estavam no mesmo local onde tudo começara a se solidificar. A varanda da casa, observando as estrelas. Maria estava entre os pais, já sonolenta depois de um dia cheio na escola, mas relutante em ir dormir. Sabem o que eu estava pensando? Disse ela, com aquela seriedade infantil que sempre divertia os pais. O quê, meu amor? Perguntou Renata. Eu acho que a gente se encontrou porque tinha que ser assim, como se as estrelas tivessem planejado tudo. Gustavo e Renata trocaram um olhar por cima da cabeça da filha. Mesmo depois de todos esses anos, ainda se surpreendiam com a sabedoria natural de Maria. Pode ser mesmo, pequena, disse Gustavo. Às vezes, as melhores coisas da vida acontecem quando menos esperamos. E vocês não esperavam por mim? Nós não sabíamos que precisávamos um do outro, explicou Renata. Mas quando nos encontramos, tudo fez sentido. Maria sorriu, satisfeita com a explicação. Então foi igual a um quebra-cabeça. Vocês eram peças que estavam perdidas, e quando se juntaram, fizeram um desenho bonito. Exatamente assim, concordou Gustavo, beijando o topo da cabeça da filha. Naquela noite, depois que Maria adormeceu, Renata e Gustavo ficaram mais um tempo na varanda, apreciando a tranquilidade da vida que haviam construído juntos. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Renata de repente. Do quê? De ter mudado tanto sua vida por nossa causa. Da simplicidade em vez do luxo, da família em vez da carreira como prioridade única. Gustavo ficou em silêncio por um momento, considerando a pergunta com seriedade. Sabe qual é a única coisa de que me arrependo? Disse finalmente. Qual? De ter demorado tanto para encontrar vocês. De ter desperdiçado tantos anos vivendo uma vida vazia, quando poderia ter estado procurando por isso aqui. Ele gesticulou em direção à casa, onde Maria dormia tranquilamente. Às vezes penso que, se tivéssemos nos encontrado antes, talvez Maria nunca tivesse ficado doente. Ou talvez, disse Renata suavemente, ela tenha ficado doente exatamente para que nos encontrássemos.
Talvez tenha sido o jeito que o universo encontrou de nos juntar. Era uma perspectiva que eles haviam discutido antes, mas que sempre os consolava. A ideia de que mesmo os momentos mais difíceis de suas vidas haviam servido a um propósito maior, levando-os uns aos outros. De qualquer forma, continuou Renata, eu sou grata por tudo. Pela doença que nos trouxe até você, pela sua generosidade que salvou Maria, pelo amor que cresceu entre nós. Tudo valeu a pena para chegar até aqui. Gustavo a puxou para mais perto, envolvendo-a em seus braços. Eu te amo, disse ele. Amo vocês duas mais do que jamais achei que fosse possível amar alguém. Nós também te amamos, respondeu ela. Nossa família meio maluca e totalmente perfeita. Ali, sob o mesmo céu estrelado onde Maria havia feito seus votos de amor eterno 2 anos antes, Renata e Gustavo renovaram silenciosamente suas promessas um ao outro. Promessas de estarem presentes, de se apoiarem mutuamente, de criarem Maria com todo o amor que ela merecia, e de nunca esquecerem o milagre que aconteceu quando 3 vidas solitárias se encontraram e decidiram se tornar uma família. A história que começara com o desespero de uma mãe havia se transformado na mais bela história de amor que qualquer um deles poderia ter imaginado. Não era apenas o amor entre um homem e uma mulher, mas o amor de uma família que se escolheu, que se construiu na adversidade e que se fortaleceu na gratidão diária por terem se encontrado. E assim, enquanto a cidade dormia ao redor deles, 3 corações batiam em sincronia, unidos para sempre pela certeza de que às vezes os melhores finais são, na verdade, os mais belos começos. E assim termina nossa história, lembrando-nos de que o amor verdadeiro muitas vezes aparece quando menos esperamos, nas formas mais inesperadas, e que uma família não se define apenas pelo sangue, mas pelos laços que escolhemos construir. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe nos comentários suas próprias histórias de esperança e amor, porque no final, todos nós temos uma história bonita para contar.